compartilhar uma breve reflexão da palavra, que eu queria que você abrisse sua Bíblia junto comigo. Tem algumas promessas. Ultimamente temos estado compartilhando, fizemos uma série sobre a mente, sobre os pensamentos, e temos falado muito sobre a mente de Cristo. Como nós, nesse tempo, precisamos pensar os pensamentos de Deus, pensar como Jesus. Será que é possível pensar como Deus? Pensar os pensamentos de Deus? Será que é possível pensar, ter a mente de Cristo? Bom, a palavra de Deus fala muito sobre a mente e sobre os pensamentos. Queria que você procurasse em 1 Coríntios, capítulo 2. Eu só quero deixar um recado importante nesse tempo para você. Um recado muito importante da parte de Deus. Versículo 9 em diante. A palavra de Deus diz assim: mas como está escrito, as coisas que olho não viu, que ouvido não viu, e não subiram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aleluia. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Eu quero que você guarde isso no teu coração, porque isso é algo muito precioso que eu quero compartilhar nesse tempo contigo. Nós temos a mente de Cristo. Deus seja louvado. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas estão batalhando muito, todo mundo está batalhando, e a maior guerra está acontecendo na nossa mente, nossos pensamentos, todo tipo de batalhas, mas muito fortes, querendo destruir nossa vida através dos pensamentos. A mente é um lugar onde o inimigo acessa esse portal para poder entrar em nossa vida e nos derrotar, destruindo-nos com todo tipo de pensamentos, de medo, de temor, de angústia, de ansiedade, medo do futuro, ressentimento e tristeza pelos nossos erros do passado, o estresse por causa do presente, as coisas que vivemos, a frustração que vivemos de não poder realizar os desejos do nosso coração, nossas metas, nossos objetivos, e assim que por aí vai. Hoje em dia as pessoas, nesse tempo, nesse momento, elas estão batalhando terrivelmente com seus pensamentos. Todo mundo está lutando. Diz que a batalha que nós temos não é carnal, não é com sangue, não é com armas físicas, senão a batalha que nós estamos travando e batalhando é uma guerra espiritual, né? Não é luta contra sangue e carne, como diz em Efésios. Então, por isso que nesse tempo eu venho hoje falar, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos levar nosso pensamento cativo à obediência a Cristo. Ele quer dar paz a teu coração. A Bíblia diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está em ti, persevera em ti.
Nós precisamos perseverar nossa mente, nossos pensamentos em Deus. Como é difícil, verdade? Todas as coisas que eu estou falando agora, lógico, não é fácil para nós. Nós queremos fazer o bem, mas nós continuamente somos bombardeados com todo tipo de mau pensamento. E hoje eu venho te falar, meu irmão, que nós temos armas poderosas que o Senhor tem nos dado, mas essas armas a gente não sabe usar. Esse é o problema. É como, eu acho que é algo dramático e algo muito urgente, é crucial que a gente aprenda a usar as armas espirituais que o Senhor tem nos dado. Em 2 de Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, olha, eu sei de cor esses versículos em espanhol, né? Porque é minha língua, né? Diz que as armas que nós temos são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, né? As armas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. É algo tremendo que a gente precisa ter essa revelação, esse entendimento, porque Deus não nos deixou carentes, vulneráveis e órfãos. Ele nos entregou armas poderosas, mas imagina só, nós temos as armas, mas não temos o costume de usá-las. Deus tem nos dado muitas armas que são poderosas para a destruição de fortalezas, para derribar todo argumento contrário à obediência a Cristo, como diz a palavra de Deus, 2 de Coríntios, versículo 4 e 5, derribando todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Deus nos deu espírito de confusão, Deus nos deu, se não dizer, a palavra de Deus diz que Ele nos deu paz em nossa vida, amém? Em nome de Jesus, eu venho te dizer hoje, é muito importante que você entenda que nesse tempo nós precisamos deixar de pensar como um homem natural que somente vê as coisas que a nossa mente natural vê o que está diante de nossos olhos, né? Mas aquele que é o homem espiritual, aquela pessoa que entende, que tem uma revelação e um entendimento das armas poderosas que nós temos em mente de Cristo, nós temos a capacidade de poder pensar como Jesus e ter os pensamentos de Jesus. Como são os pensamentos de Deus? Geralmente eles são totalmente opostos e contrários aos pensamentos dos homens. Assim como está de alto os céus da terra, assim de alto estão os pensamentos de Deus que os pensamentos dos homens. Para poder pensar como Jesus, precisamos entender que Ele, quando nós aceitamos Jesus em nosso coração, uma das armas mais poderosas que nos entregou, Ele diz que nos deu a mente de Cristo. Eu não estou pregando aqui uma nova doutrina, nem uma nova teologia, mas isso aqui está na palavra de Deus. Ele diz que nós temos a mente de Cristo. Isso é algo muito poderoso. Nos tempos que vivemos, onde as pessoas têm terríveis problemas de saúde mental, segundo a Organização Mundial da Saúde, diz que 1 de cada 8 pessoas tem problemas de saúde mental. E são pessoas que estão ficando loucas, que estão pensando, estão tendo problemas terríveis para poder tomar decisões, para poder fazer escolhas certas, porque elas são bombardeadas todos os dias com todo tipo de pensamentos do mal. Então, por isso que precisamos entender que nesse tempo, Deus quer que nós guardemos um dos maiores patrimônios que tem nos dado, um tesouro que nós não valorizamos muito, que é a nossa mente, nossos pensamentos. Não podemos deixar que venha qualquer tipo de pensamento habitar em nossa vida, em nossa mente. Devemos resistir em nome de Jesus. Nós temos a mente de Cristo. Eu quero que você diga em teu coração, e você guarde isso: nós temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo, meu irmão, minha irmã. Essa é uma arma poderosa que Deus te entregou para seu crescimento espiritual, seu desenvolvimento espiritual. Não é justo que as pessoas tenham uma consciência, uma preocupação de poder cuidar bem do seu carro,
o Deus do seu pet, de sua mascota, né? Como que chama? De seu bicho de estimação, cuida mais dos seus cachorros, de pequenas coisas, que de sua própria vida, as mulheres que cuidam, que não está nada errado que eu estou falando, que você cuida de sua imagem, de sua pele, de seu cabelo, tudo bem, é algo bonito, a mulher precisa de ter uma autoestima alta, verdade? Mas, irmãs, por favor, entenda esse desequilíbrio que está acontecendo. Nós cuidamos de outras coisas que não são tão prioritárias, mais do que cuidar de algo muito importante que Deus tem nos dado, que é a nossa mente e nossos pensamentos. Amém? Eu venho te dizer hoje que Deus tem pensamentos de paz para conosco. E os pensamentos que nós temos não têm glorificado a Deus ultimamente. Por isso que as pessoas estão aflitas, por isso que as pessoas estão com medo, por isso que tem pessoas que estão batalhando contra a depressão, por isso que as pessoas estão com mágoas, porque têm guardado pensamentos de rancor, de ressentimento, de amargura, de ódio, não têm conseguido perdoar algumas pessoas. Então, a mente, que deveria ser um lugar para que nós possamos ter os pensamentos de Deus, tem se tornado um alvo fácil para o inimigo, tem entrado facilmente em nossa vida. Hoje eu preciso te conscientizar que nós temos a mente de Cristo, e se nós temos a mente de Cristo, nós não podemos deixar que esses pensamentos entrem facilmente em nossa vida, trazendo derrota, trazendo tristeza, trazendo todo tipo de angústia e preocupação em nossa vida, deixando-nos ansiosos, tem que tomar remédio controlado para poder ir a dormir. Pelo amor de Deus, entenda que é muito importante que a gente entenda, nós podemos fazer a nossa parte, e nós temos um poder muito grande, que é o poder do livre-arbítrio, o que te dá a capacidade de você escolher entre o bem e o mal. Olha, a palavra de Deus diz: o Deus desse mundo cegou a mente dos incrédulos para que não vejam a luz do glorioso Evangelho de Cristo, 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 1 de Reis, capítulo 18, versículo 21. Diz que se aproximou Elias para todo o povo e ele diz assim: até quando claudicareis? Ficarei entre dois pensamentos. Se Deus é Deus, nós precisamos seguir a Deus. E se Baal é Deus, então vai detrás dele. E ele deu esse desafio para o povo de Israel no momento onde eles tinham se esquecido de Deus, tinham deixado o seu primeiro amor, tinham deixado a Deus de lado. Então, amados, isso aqui é muito sério. Nós podemos escolher entre o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Amém, querido? É você que escolhe, é você que tem o poder para escolher. Não jogue toda a responsabilidade sobre Deus, é você que escolhe. Quando você está na frente de uma TV e começa a escolher qual é o programa que você quer assistir, a tua série favorita, teu programa de TV, você faz com o controle remoto, vai escolhendo o programa, né? Então, se você está vendo um filme de terror que sabe que não é edificante para você, pelo amor de Deus, troca de canal. Da mesma forma, quando vêm os pensamentos errados, você consegue mudar de canal. Amém? Em vez de você pensar quão miserável é sua vida, quão triste, quão angustiante é a situação que você está vivendo, por que você não troca e muda pelas promessas maravilhosas do Senhor? Eu sei quem tenho crido, que Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou entendemos. Aqui está, 1 de Reis, capítulo 18. Vou terminar com isso aqui. E o Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui Ele. Seguiu. Mas se Baal é Deus, segui Ele. Porém o povo não lhe respondeu nada. Amém, querido, você que escolhe. Não é Deus, não jogue a culpa sobre Deus da situação que você está hoje, porque é você que tem permitido esses pensamentos. Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar, não devemos ignorar
os ardis do diabo, os ataques do inimigo nesse tempo. Amém? Lembre-se que Deus tem nos dado armas poderosas nesse tempo do fim. Uma delas é o poder da palavra de Deus. E quando nós temos a mente de Cristo, nós podemos escolher pensar as promessas do Senhor. Que isso é pensar como Deus, pensar a palavra. Escolhe, meu irmão, pensar a palavra. Lembre-se quem você é. Lembre-se de sua identidade divina, que você é em Cristo Jesus. Amém? Bom, eu vou me empolgar aqui, vou ter que parar, porque era apenas uma pequena meditação. Eu queria te lembrar que você tem a mente de Cristo. Não esqueça disso, meu irmão. Amém? Se você pensar como Jesus, o Senhor Jesus, Ele te dará perfeita paz, diz a palavra de Deus. Amém? Eu venho hoje te lembrar de quão importante é a nossa responsabilidade de escolher os pensamentos certos. Vamos renovar nossa mente. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2, transformai-vos por meio da renovação de nosso entendimento. Renovai-vos, diz o Senhor, que nós precisamos investir o nosso tempo para renovar o espírito de nossa mente segundo as promessas do Senhor. Nós temos a mente de Cristo. Diga comigo, meu irmão, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Deus seja louvado. Senhor Jesus, ore comigo e diga assim: me perdoa. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu me arrependo, Senhor, de ter dado tanta liberdade a esses pensamentos do mal, pensamentos de depressão, de tristeza, de medo, de temor, de ansiedade, de angústia. Eu renuncio a esses pensamentos que têm me oprimido nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, declaro que eu tenho a mente de Cristo e eu quero levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Oh, Senhor amado, eu me declaro livre de todo mau pensamento. Nessa hora, Senhor, renuncio a tudo aquilo que me oprime. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que, Senhor, em nome de Jesus, que eu tenho a mente de Cristo. Em nome de Jesus eu peço. Amém, amém e amém. Graças te damos, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém.